Olá, tudo bem? Meu nome é Edmar Santos, novamente aqui com você. Eu sou médico cardiologista e é um grande prazer, né? Vamos gravar um vídeo hoje que julgo ser bastante interessante e espero que você compartilhe com seus amigos. É muito importante esse vídeo de hoje, não é? Realmente julgo que seja aí desses últimos que eu fiz o mais relevante, né? Então, eu li uma matéria ontem no Medscape, né, do professor Damian McNamara, e ele comentava um estudo, uma grande coorte do pessoal da China, chama-se Kailuan Study in China, né, em China, e essa coorte acompanhou, quer dizer, um segmento longitudinal de pessoas, acompanhou esses indivíduos ao longo de 9 anos, né? E o que se tentava observar nessa coorte é se havia aumento do risco de acidente vascular cerebral hemorrágico, ou seja, hemorragia intracraniana, em pessoas com o LDL muito baixo, né? Havia essa suspeita. Em alguns outros ensaios, ou com ausência de significância estatística, mas uma tendência para. O Rist, um pesquisador que acompanhou durante 20 anos, 28 mil mulheres, quer dizer, ele acompanhou não, ele levantou os dados, né? E havia uma tendência também no estudo dele, relacionando então o aumento do risco de AVC hemorrágico em pacientes que tinham LDL muito baixo, e isso pode lançar luz sobre novas condutas a serem adotadas, pelo menos para mim vai, né? Então o estudo ele avaliou 101.510 pessoas por 9 anos, como eu falei, e diferente dos outros estudos, eles fizeram pelo menos 4 amostras de LDL colesterol, não é? Em 2006, em 2008, 2010 e 2012. Então ele avaliou essas pelo menos 4 medidas ao longo do período, né? Dos 101.500 que foram incluídos na coorte, para o estudo do Dr. Gao, né, que foi quem conduziu esse ensaio, 14% deles foram retirados do estudo, né? Por quê? Porque já tinham tido AVC prévio, infarto prévio ou estavam com algum tipo de câncer. Então eles foram excluídos do estudo, sobrando 96.043 indivíduos a serem estudados, né? A serem avaliados ao longo desses 9 anos, né? O que aconteceu nesses 101.500 pessoas? AVC hemorrágico ocorreram em 753 deles. Desses 753, 179 tinham LDL abaixo de 70, ou seja, 24%. É um número muito alto. É um número muito alto. E quando os pesquisadores fizeram aí os hazard ratio, né, a relação de risco, o que se observou foi um hazard ratio para pacientes com LDL abaixo de 70, mais acima de 50, de 1,65, variando de 1,32 a 2,05, o que configura um aumento de risco desses indivíduos de aproximadamente 65%, né? E nos indivíduos que estavam com LDL abaixo de 50, o hazard ratio foi de 2,69, variando de 2,03 a 3,57, com intervalo de confiança de 95%, conferindo um aumento grande de risco, 169% de risco desses indivíduos apresentarem um AVC hemorrágico. Então, e curiosamente, aqueles que se encontravam entre 70 e 99 tinham um risco análogo àquele de AVC hemorrágico, análogo àqueles que tinham o LDL acima de 100. Portanto, parece meio que óbvio, né, por esse ensaio ao menos,
de que as metas muito agressivas, muito abaixo de 50 de LDL, elas são um pouco temerárias. Isso é o que eu estou chegando a essa conclusão. Particularmente nos meus pacientes, julgo que vou tentar manter aí algo de 70 a 99 de LDL, que é onde você vai ter o maior ganho, não é? Com redução do risco cardiovascular, né? Com o menor risco possível, não é verdade? Essa é a conclusão meio natural desse estudo. Claro que são necessários mais estudos para que uma diretriz, uma recomendação genérica para todos os médicos se faça presente, né? Hoje ainda permanece a diretriz, obviamente, isso não é capaz de mudar uma diretriz, só esse dado, mas individualmente cada médico pode tomar sua conduta seguindo a diretriz, mas levando em consideração esses dados, né? Então, até que ponto vale usar um inibidor PCSK9 para jogar lá embaixo o LDL? Meio complicado essa justificativa, apesar dos estudos com inibidores PCSK9 terem apresentado segurança. Mas aí acende uma luz de preocupação no que diz respeito a metas de LDL muito baixas, muito agressivas, com esse risco de sangramento cerebral, né? Então, particularmente, esse não é um conselho que eu dou para ninguém, né? É uma conduta que cada médico tem que ter ciência de riscos e benefícios e levar em consideração o paciente à sua frente, sempre usando a calculadora de risco, para muitas vezes nem tratar o indivíduo que tem um baixo risco cardiovascular, não é mesmo? Exceto se ele, claro, tiver aquelas coisas que são recomendadas, LDL acima de 190, prevenção secundária, enfim, né, diabetes em curso. Mas é isso que eu queria passar para vocês, que surge uma interrogação no que diz respeito a metas muito agressivas de LDL. O que não deve desestimular, fique claro, o uso de estatinas nos pacientes de risco alto, muito alto e alto risco, e aqueles com risco moderado que apresentam aterosclerose subclínica, placas incarótidas, né? Doença arterial obstrutiva periférica, não é mesmo? E aneurisma de aorta, várias outras situações que conferem um aumento do risco cardiovascular. Essas pessoas devem ser bem cuidadas, porque a principal causa de morte no mundo, 15 milhões computadas pela Organização Mundial de Saúde, morreram por doença cardiovascular em 2017, dados que foram publicados no ano de 2018. Um grande abraço, até breve.